Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz. Estamos aqui no podcast Nutrição, Exercício e Saúde, com apoio da Clínica Move. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui a doutora Luciana Bahia, neurologista, que já esteve conosco alguns episódios atrás e hoje voltou para a gente falar sobre um assunto muito legal, que é o uso de nutracêuticos no controle da dor. Então, Luciana, muito obrigada por ter voltado aqui ao estúdio e poder gravar com a gente. É um prazer sim. Foi tão bom que a gente quis voltar. Repetir, né? Então, a ideia de hoje é ela passar como neurologista as informações mais recentes sobre o uso de nutracêuticos em grupos, né, de entidades clínicas relacionadas à dor, e ela vai explicar um pouquinho melhor. Então, explica pra gente assim, onde os nutracêuticos poderiam ser úteis no controle da dor, no que tange a parte neurológica, etc. Não, perfeito. Acho que até dando um passinho antes, né? Quando a gente fala em nutrição, em dor, e isso é uma coisa que já é muito bem estabelecida, né? O estilo de vida ele está muito relacionado aos desfechos em dor e à promoção de saúde como um todo, mas é capaz realmente de reduzir dor e melhorar os desfechos clínicos do paciente. E aí, se a gente for pensar como que uma nutrição adequada pode reduzir dor, por vários motivos. A gente tem, entre as 10 doenças que mais incapacitam e impactam o paciente no mundo, 4 delas são síndromes dolorosas, né? Uma delas é enxaqueca e outras síndromes dolorosas musculoesqueléticas. E as dores musculoesqueléticas, elas estão muito relacionadas a outras comorbidades, incluindo o excesso de peso, porque você tem ali realmente um excesso de esforço né, sobre as articulações. Então, a gente sabe que uma nutrição adequada se relaciona com perda de peso, que consequentemente se relaciona a menos impacto sobre essas articulações. Então, a gente tem esse ponto. Obesidade está relacionada à inflamação, a gente sabe disso também, e inflamação está relacionada à dor. Então, quando a gente também tem uma nutrição adequada, a gente reduz a inflamação e pode reduzir dor. E a gente também tem um impacto sobre outras comorbidades. É muito comum que a dor crônica, principalmente, ela venha acompanhada de piora da qualidade do sono, de ansiedade, de depressão. E tudo isso pode ser melhorado também com a nutrição adequada. Então, a gente vê que é um círculo virtuoso, né? Se a gente se alimenta bem, a gente consegue melhorar a dor e a gente consegue também melhorar outras comorbidades que impactam na dor. E a gente tem algumas síndromes dolorosas, como a dor neuropática, que a principal causa de dor neuropática periférica no mundo é o diabetes. Existe uma relação íntima. A gente tem outras dores neuropáticas, como deficiência de vitamina B12, que causam essa dor neuropática também. Então, a gente sempre pesquisa e repõe quando o paciente tem deficiência. Então, a gente vê aí que cada vez mais tem uma relação íntima entre nutrição e dor. E é claro, se a gente mapeia isso, porque é parte da anamnese, assim, a gente precisa perguntar para o paciente como é que ele se alimenta. Da mesma forma que a gente perguntou o que ele já usou de medicação, como é a dor, uma parte da consulta é como é a sua alimentação. Se a gente vê que tem deficiências ali e que, eventualmente, o paciente tenha alguma restrição ou tem algum grupo alimentar ali para ele é mais difícil, a gente tem sim a possibilidade de suplementar e aí que entra os nutracêuticos. Olha que interessante, né? Só aproveitando o gancho que você falou e até para o público entender, quando a doutora fala assim, uma nutrição adequada é capaz de melhorar muito esses aspectos de dor, a pessoa que está escutando a gente, e eu já conheço um pouco o público, fica pensando, e é uma pergunta assim que a gente tem que ter muito carinho também para explicar. O que é uma alimentação adequada? É uma alimentação tentar ser limpa, mais natural, com o mínimo possível de alimentos ultraprocessados, né? Então, uma alimentação com alimentos in natura ou minimamente processados. Então, arroz e feijão. Então, tem muito preconceito, né, contra isso. E quanto mais a gente se afasta dessa matriz, né, que é nossa, brasileira, típica, mais problemas a gente tem. Então, o que você está falando tem muito encontro com esse trabalho de educação nutricional das pessoas, porque, de repente, as pessoas estão deixando de comer adequadamente em nome da praticidade, em nome da falta de tempo, e olha os problemas que a gente está enfrentando, né, com o aumento de obesidade e de tantas comorbidades no mundo, assim, né? Isso, pode falar. Não, eu brinco, Patrícia, que
conceitos em dor, sabe, educação, os conceitos em nutrição, educação, tinha que ser matéria da escola, porque às vezes a gente atende paciente com dor crônica e a gente fala assim, olha, o paciente com dor crônica tem uma demanda maior, principalmente dor musculoesquelética, de um consumo um pouco maior de proteína. Aí às vezes eu paro e pergunto, você sabe o que é proteína? E aí eu já ouvi pão. Sim. E eu falei, não, peraí, vamos dar um passo atrás. Então é isso que você fala, né? As pessoas estão se distanciando Sim. cada vez mais e sem entender o básico, né? E aí se afastando dessa alimentação que é mais natural e sempre foi nossa, né? Mais problemas, né? Porque aí vem o consumo de açúcar, que está muito relacionado, né, com a questão da inflamação, o consumo de gordura, que está mais relacionado ainda, principalmente a gordura saturada, né? E esses alimentos ultraprocessados, né, ricos em aditivos alimentares e com esses hipersabores que muda muito a percepção de paladar das pessoas, de tal forma que elas prefiram esses alimentos, que eles sejam mais prazerosos, em prol dos alimentos que têm um sabor mais característico, mas mais neutro, né? E aí você tocou num ponto também que eu tenho muito apreço, que é essa questão dos nutracêuticos, né? O uso do nutracêutico para controle de dor. Então, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, assim. Não, claro, tem bastante estudo. A gente sofre um pouquinho pela questão, às vezes, não só de metodologia, mas também de doses utilizadas, né? Então, você vê que tem estudos utilizando doses diferentes, isso acaba impactando um pouquinho em guideline, porque aí Sim. o guideline, que são os guias de tratamento, né, que são recomendações das sociedades científicas, quando eles mencionam determinados nutracêuticos, eles normalmente são meio conservadores em trazer dose, né? Então ele meio que cita. Mas a gente tem realmente diversos nutracêuticos estudados, a gente tem alguns que são estudados assim numa ampla variedade de síndromes dolorosas. Um exemplo, por exemplo, é o ômega 3, e aí tem vários estudos mostrando o benefício nas dores crônicas, mas aí entra a questão do que tipo de ômega 3? É o ômega 3 sozinho, o ômega 3 com o ômega 6, o ômega 3, qual que é a proporção de EPA com DHA? Alguns falam que essa proporção deveria ser maior, igual a 1,5, mas a gente vê que tem, sim, benefícios em algumas síndromes dolorosas, principalmente algumas dores musculoesqueléticas. E aí, o que está por trás disso? Né? É o efeito antioxidante e anti-inflamatório do ômega 3. Então, acho que esse é algo que vale a pena estar no nosso radar. Se é um paciente que tem uma alimentação ali que traz, que é rica, né, nos peixes. Acho que eu não vou entrar muito aqui, porque isso aqui acho que você fala com muito mais propriedade que eu. Não, eu vou ajudar e vou aprender. Escutar, ajudar e aprender. Mas se a gente vê que é um paciente que tem alguma limitação no consumo desses alimentos, no consumo, a gente pode sim propor essa suplementação. Acho que esse é um ponto. A gente tem muito estudo avaliando a vitamina D também. A vitamina D está muito relacionada, a déficit dela, a mialgias e a fadiga. Então, tá um exemplo clássico aqui. A fibromialgia, um dos sintomas cardinais da fibromialgia é a fadiga. Então, a gente costuma pesquisar de forma rotineira nesses pacientes como é que está o nível de vitamina D. E no caso de insuficiência ou deficiência, a gente repõe. Mas para outras síndromes dolorosas também. Para algumas outras que fogem um pouco do músculo esquelético, a evidência é um pouco menor. Mas eu vou te falar da minha prática. Eu costumo, paciente com dor crônica, de uma forma geral, eu costumo mensurar a vitamina D e eu costumo repor quando o paciente tem uma deficiência. Uhum. E aí a gente vai entrando, acho que isso é uma coisa que é importante da gente falar, nas síndromes dolorosas mais específicas. Então, dor crônica não é tudo igual. Primeira coisa que dor crônica, pela OMS, ela é definida como dor com duração acima de 3 meses. E aí ela é considerada pela OMS como uma doença por si só. E aí, se a gente for diferenciar as dores em caixinhas, a gente tem as dores nociceptivas, onde a gente tem uma lesão de tecidos somáticos, e aí muitas delas estão relacionadas a dores inflamatórias ou a vísceras. Então, a gente tem, por exemplo, um grande exemplo, a osteoartrite de joelho. Outro exemplo, endometriose, são dores nociceptivas. Numa outra caixinha estão as dores neuropáticas, por exemplo, a neuropatia diabética, a neuropatia induzida por quimioterapia, a neuralgia pós-herpética. E a gente tem uma terceira caixinha, que são as dores nocipláticas, onde estão, né, por exemplo, a fibromialgia e a enxaqueca. E aí as evidências para os nutracêuticos são diferentes de acordo com essas caixinhas. Nas dores inflamatórias, aí a gente tem, por exemplo, alguns nutracêuticos que têm uma ação potente anti-inflamatória, o exemplo da curcumina.
Então, a curcumina ele é um potente antioxidante, um potente anti-inflamatório. Então, em algumas dores inflamatórias, como, por exemplo, osteoartrite de joelho, existe alguma evidência sim, e aí tem até algum grauzinho de recomendação por guideline mais recente. Ai, que interessante a curcumina. E é muito legal, assim, porque a população indiana, ela usa correntemente a curcumina e outros temperos, né, na população. Eu não saberia dizer se os indianos são menos acometidos por esse tipo de doença em relação a nós aqui ocidentais, né? Mas na minha prática assim, de nutrição, eu costumo recomendar mesmo o uso de curcumina e de pimenta preta. Tem alguns artigos mostrando que ela aumenta em 2000% a absorção da curcumina na alimentação. Então é legal porque você não precisa usar tanta cúrcuma assim, não é curcumina, desculpa, é cúrcuma para se alimentar. A curcumina é o composto bioativo, né, que já está no nutracêutico. Mas na alimentação, o pozinho amarelo, que é a cúrcuma ou açafrão da terra, a gente não precisa usar uma quantidade assim tão grande se a gente utilizar com pimenta preta, porque você consegue potencializar muito essa absorção. E assim, empiricamente, os pacientes relatam uma certa melhora. Como eu já tenho também umas artrosezinhas, tal, eu percebo que quando eu como mais cúrcuma na alimentação, isso me incomoda menos. Eu lembro menos dela, né, da minha artrosezinha no pé e tal. E isso é incrível. E eu acho que aí a questão, só pontuando para ajudar, aí vem a diferença do nutracêutico e do alimento. Porque o cúrcuma é o pozinho amarelo, né, que deve ter uma quantidade de curcumina que é grande, mas que não vai ser tão alta quanto o nutracêutico, que a indústria vai lá e isola o composto bioativo, encapsula, e aquilo tem um potencial muito maior, né? Exato. E tem mesmo algumas medicações no mercado à base de curcumina, né? Que eu acho que os médicos costumam prescrever assim para outros tipos até de dor, sim, né? Sim. Para dores com componente inflamatório, né, importante, tem sim algum grau de evidência. Acho que você tocou num ponto muito importante, que determinados nutracêuticos eles vão entregar ali uma concentração, uma quantidade que talvez num alimento para determinados tipos ali de nutracêuticos que a gente está falando, o paciente não vai conseguir ingerir isso naquela alimentação cotidiana. E outro ponto que você falou da pimenta, né? O que tem na pimenta? Tem um composto chamado capsaicina, que também tem atividade anti-inflamatória, antineurogênica, inclusive que se estuda e que tem, na verdade, até medicamentos que têm essa ação, né, em receptores, que são os mesmos receptores nas quais a capsaicina age e que tem essa ação endoneuropática. Então, você vê que tudo tem uma conexão. Sim, e aí a gente cai no começo da conversa, que é a importância da gente fazer uma alimentação mais natural e onde a gente usa esses condimentos milenares, né, que tem compostos bioativos que a gente ainda nem conhece, porque a natureza é riquíssima. Eu acho que dentre as possibilidades de compostos bioativos, a gente deve conhecer 15 ou 20% do que realmente existe, né? Sim. Então, de novo, a gente está num momento que, olhando para o estilo de vida, é bom voltar para trás, é bom a gente buscar essa alimentação da vovó, né? Tipo, como é que os nossos antepassados se alimentavam, né? Não tinha nada tão processado, era tudo mais natural, era feito em casa. E hoje a gente tem tanto recurso, as pessoas podem falar, poxa, mas eu não tenho tempo de fazer minha alimentação em casa. Mas tem pessoas que fazem produtos artesanais e quase caseiros, né, ou caseiros mesmo, e se a gente procurar e tiver um certo briefing assim, dá para achar soluções muito legais para as pessoas se alimentarem fora desse mainstream, assim, né, do que a indústria alimentar oferece para a gente, né, que algumas coisas são boas, outras não são nada boas, né? Sem dúvida. E aí eu queria te perguntar assim, a gente está colocando a dor em várias caixinhas, aí você citou da curcumina e da vitamina D. E eu tenho uma pergunta, é uma curiosidade. É necessário repor ou é necessário fazer uma mega dose? É um tema polêmico esse. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Porque você sabe, né? Tem os defensores de megadose de vitamina D para várias coisas, né? Para várias coisas. E na dor, especificamente, eu vi um estudo, não tem muito tempo, e aí ele avaliou numa determinada síndrome dolorosa uma dose de 50 mil unidades quinzenal. E aí sugeriu um benefício, mas de verdade, na minha prática eu reponho. Tá. Repor mesmo. Para chegar nos níveis terapêuticos, ali chegar numa
numa dosagem sérica acima de 30, mas eu não busco, né? Sim, vai deixar a 60 doses. a 100, né? Porque... Não. Entendi. Então, esse é um tema polêmico, assim, né? Mas eu acho que também, assim, nos últimos anos, os estudos devem ter já sido publicados, melhores estudos devem ter sido publicados para mostrar que talvez não tenha tanto efeito assim, né? Que é melhor, assim, repor e deixar adequado é melhor do que... a gente não tem nenhum estudo, assim, com desenho robusto, com evidência que realmente nos assegure que uma dose super alta vai trazer desfechos, né, melhores para o paciente. Para o paciente com dor, né? Sim. E do ômega 3, também, a gente fala ômega 3 é um mundo, assim, Sim. que se abre, né? Porque você tem desde cápsula de óleo de peixe e até outras que entregam, assim, ó, isso aqui é DHA, esse aqui é EPA, e várias dosagens. Eu parei para estudar, nem assim, nem focando na dor, mas essa semana eu fui surpreendida por um pop-up do Medscape, não sei se você segue, falando, por exemplo, do aumento de consumo de ômega 3 e aumento de incidência de microfibrilação atrial, coisas... Tipo, não sou cardiologista, não sei. Depois eu vou trazer a Luciana Janot aqui, ela vai explicar. Mas só que, assim, eu fiquei um pouco assustada. Falei, gente, eu recomendo o ômega 3. Porque, assim, só explicando. O que é a tal da recomendação nutricional que a gente usa? São recomendações populacionais por estudos muito grandes, feitos pela OMS, por órgãos super competentes. Então, os caras chegam à conclusão assim, olha, eu tenho uma população... É o Diogo. Tá bom, eu esqueci. Já deu 16 minutos, meu. Nossa, a gente nem começou. A gente começou. Então, mas o negócio do ômega 3, eu falei, nossa, eu dou ômega 3 para todo mundo, daqui a pouco... Será que eu vou aumentar... Mas aí tem eu acho umas que... coisas que, né, a gente tem que, tipo, saber assim, exatamente o que nós estamos fazendo com o ômega 3, né? E assim, te falar que eu faço uma medicina, assim, bem artesanal. Eu olho aquele paciente, sabe? Sim. Então... Não sabe focar nele. Tipo... Tá bom, obrigada. Não tem problema. Desculpa, eu te esqueci de te avisar que ele ia chegar. A gente volta? Como é que... É só continuar de onde vocês pararam. Tá, pode ir. Então, falando sobre ômega 3, a gente estava falando sobre recomendações populacionais, como que elas surgem, e também a do ômega 3 é assim. Então, eles fazem estudos populacionais enormes para ver níveis, né, concentração de vários nutrientes e condições clínicas que estão relacionadas à sua deficiência e ao seu excesso, e põe lá um número ótimo que preenche a necessidade de, sei lá, 90% da população. E o ômega 3 entra nesse bolão, como outros nutrientes. Então, hoje... a recomendação diz que você, com 2 gramas de óleo de peixe por dia, para uma população que não consome peixe com frequência, você cobre essas recomendações de 90% da população. Mas é um mundo, né? A gente vai estudar, então tem o EPA, né, que tem uma função, o DHA tem outra, parece que o EPA é mais potente como anti-inflamatório mesmo, e aí eu pergunto, né? A gente tem que ser bem assertivo nessa recomendação para aquele fim que nós estamos tratando, né? Porque o ômega 3 tem muitos usos e muitas possibilidades, né? Exatamente. Aí a gente fica pensando, às vezes a gente pensa assim, porque é nutracêutico, é natural, não tem contraindicação, não pode ter efeito adverso. E, na verdade, a gente também conhece pouco disso, né? Então, acho que é super importante a gente individualizar o paciente, entender, não, eu estou buscando aquele objetivo com aquele nutracêutico, mas que outras questões ele tem? Será que ele tem alguma outra comorbidade que eu posso eventualmente me preocupar? Então, acho que é um pouco disso, né? Da gente pensar naquele paciente que está na nossa frente. Então, vou te dar um exemplo, a melatonina, né? Que existem estudos, não existe ainda uma orientação super assertiva, porque os estudos eles têm resultados, às vezes, contraditórios. Os estudos que foram comparados, a um comparado ativo, eles tiveram resultado positivo na prevenção, na profilaxia de enxaqueca, mas os comparados com placebo, o resultado já foi um pouco
dividido, mas a gente sabe que, por exemplo, no paciente que tem alguma questão, um problema hepático ou o uso crônico da melatonina pode estar relacionado a alguma questão de fertilidade, ou às vezes até um aumento de risco de autoimunidade. Então, de novo, a gente pensa assim, não, é um paciente que tem uma enxaqueca, vamos lá, melatonina. Não, que outras condições que esse paciente tem? Será que esse uso crônico deste nutracêutico pode trazer um impacto para o paciente? Então, sempre individualizar, acho que essa é uma mensagem. E também uma outra coisa importante é considerar que tem começo, meio e fim, qualquer intervenção que a gente faz, né? Então, olha, tem algumas coisas de uso crônico que você já elenca como seguras e tudo, mas aí, diante, né, desses fatores todos, você fala, olha, a gente vai usar um nutracêutico para para essa condição, e a gente vai começar hoje e vai parar tal dia, daqui a tal mês, né? Vai usar durante tantos meses. Para o paciente entender, né? Falar, poxa, isso aqui eu tenho que perguntar se eu posso continuar ou não, né? Acho que essa acho que essa é uma mensagem importante também para a gente passar, que no nutracêutico ele é parte do tratamento, né? Sim. Então, quando você vai entrar com a medicação, você também não estabelece ali um objetivo, um tempo de tratamento. Com o nutracêutico é a mesma coisa. Por isso que é super importante, a gente está falando aqui de possibilidades, e muitas dessas coisas elas são facilmente acessíveis, assim, se o paciente for, por exemplo, numa farmácia, mas a ideia não é, utilizar sem orientação. É realmente buscar um profissional de saúde para que ele, te olhando de uma forma muito, integral, fala, não, isso aqui realmente é para você, considerando todos os aspectos aí da sua vida. Sim, legal. E aí, com relação à enxaqueca, né, que a gente também elencou nessas caixinhas de dor que você mencionou anteriormente, tem alguma coisa assim específica que você tenha visto e gostaria de mencionar? Algo? Pois é. O último consenso da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que é agora de 2022, ele focou totalmente em medicamentos. O que até uma criticazinha minha, porque a gente sabe que tem os pilares, né, que foi até uma coisa que a gente comentou no último episódio. E um dos pilares ele está relacionado ao estilo de vida, e a dieta entra nisso, e os nutracêuticos entram também como uma possibilidade. Então, ele não menciona. Muito embora a gente saiba, assim, conversando com os colegas, estando sempre presente nas ações da sociedade, que tem muitos colegas que utilizam melatonina, mas aí, olhando para um outro guideline, por exemplo, da Sociedade Portuguesa, que ele também é um guideline recente, ele tem ali uma seção que ele menciona os nutracêuticos. Então, ele traz a questão da coenzima Q10 como uma possibilidade, ele traz a riboflavina, o magnésio, ele questiona o triptofano, ele acha que as evidências ali não são favoráveis, muito embora a gente saiba que é utilizado na prática clínica. E aí fica como ele coloca isso de uma forma bem assertiva, como uma alternativa terapêutica. Não são as evidências de primeira linha, mas tem ali uma evidência de nível B para você utilizar. É uma opção para você combinar ou com um paciente que tem uma intolerância à medicação ou que respondeu parcialmente à medicação preventiva, ou mesmo que você esteja começando um tratamento ali, você está utilizando junto. Mas é um adjuvante, é um complemento. A gente não esperem que o paciente chegue no meu consultório com uma indicação de tratamento preventivo, com mais de 4 dias de dor de cabeça por mês, e que ele vai sair ali só com uma prescrição de nutracêutico. Não, sim, é algo complementar. Com a medicina. E também uma outra coisa que eu queria perguntar é assim, se o efeito desses nutracêuticos em geral, se eles são eficazes, por exemplo, para um controle agudo da dor, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Se você já tem, assim, claro, nas suas evidências que o nutracêutico é bom para um segmento longo, ou é algo que seria pontual dentro do seu arsenal terapêutico, assim? Olha, a indicação dos nutracêuticos é principalmente para dores crônicas. Se a gente for olhar os estudos, são estudos que têm uma utilização, de pelo menos um mês. Então, eu diria que é realmente para você utilizar durante um período, não é para uma dor aguda. Então, não é o paciente assim, que a gente vê, às vezes, esse paciente, eu tô com a dor hoje, aí vai tomar tipo, isso não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. E aí, com relação ao uso crônico, entra no que a gente estava falando antes, né? Que é realmente fazer um plano terapêutico e determinar o período que o paciente vai utilizar. Mas é um uso crônico. Entendi. Então, assim, o grosso modo, o que a gente pode tirar dessa conversa, desse bate-papo,
é que os nutracêuticos eles podem ser algo que complementem a terapia medicamentosa, desde que tenha uma avaliação profissional adequada e um começo, meio e fim, né? Para a gente também evitar outros problemas ou conflitar, por exemplo, com outras comorbidades que o paciente pode apresentar também, né? Exatamente. Se a gente vê, por exemplo, a gente comentou de dores inflamatórias. A gente tem uma delas, a endometriose, que tem um componente inflamatório bem estabelecido. Tem estudo randomizado, duplo cego, um estudo que comparou o uso da vitamina E, da suplementação de vitamina E, vitamina C, versus o placebo, com resultado positivo, mas a gente sabe, né, que, eventualmente, ali uma suplementação muito prolongada dessas vitaminas pode ter outros tipos de impacto. Então, novamente, é aquele olhar para o paciente e o que a gente está visando, né, que objetivo a gente tem com aquele tratamento. E aí só mais um disclaimer, que a gente não está propondo aqui tratar a doença endometriose, né? Até porque normalmente quando o paciente chega num especialista em dor, ele já tratou a lesão, ele já fez um tratamento eventualmente até cirúrgico, está em tratamento hormonal, e aí ele procura o especialista em dor, às vezes ele é encaminhado pelo gineco. O que mais a gente pode oferecer, né? Então foco ali em melhorar um pouquinho mais a dor. Sim, eu imagino. Ai, olha, eu adorei. A gente está chegando no final desse episódio. Passa tudo muito rápido, né? Então, muito obrigada por essa conversa esclarecedora. Eu acho que o que fica aqui de take home message é isso. A gente é mais um recurso terapêutico, mas precisa de acompanhamento profissional, porque a gente pode ter, né, outras questões aí para que só um profissional da área da saúde que saberia levar isso adiante. Se você ficou interessado, ficou curioso pelo tema, se você tem dor e você está se perguntando, será que isso é para mim? Procure um especialista, procure um profissional de saúde para poder te orientar da melhor forma. Isso. Então, muito obrigada, doutora Luciana Bahia, pela sua participação. Agradeço novamente a Clínica Move pelo apoio. Muito obrigada a vocês que estão nos assistindo aí no YouTube, no Spotify, ou estão escutando a gente nas outras plataformas de podcast. E até o próximo áudio ou vídeo. Tchau, até mais. Tchau, tchau.